Olá, aqui é professor Odilon José de Oliveira Neto, professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. Hoje, na disciplina Matemática Financeira, trataremos de juros compostos, especificamente de elementos básicos. Quais são esses elementos básicos? Valor futuro, valor presente, taxa de juros, tempo e o elemento principal, que são os juros compostos. Essa definição já foi dada na aula passada, de juros compostos, ou seja, a remuneração do capital empregado em atividades produtivas, ou a remuneração pelo capital emprestado, no caso de quem busca o crédito, ou a remuneração do capital aplicado de quem faz o investimento. Trata-se também do custo de capital de terceiros, ou seja, quando uma empresa, uma organização busca um crédito a partir de um empréstimo ou financiamento, ou seja, o empréstimo ou o crédito no curto prazo, o financiamento, uma operação de crédito de longo prazo, isso nós denominamos de custo de capital. Da mesma forma, quando se faz um investimento em um título bancário, um título de uma instituição financeira, essa remuneração paga sobre o investimento, sobre a aplicação em um CDB, por exemplo, uma caderneta de poupança, é também considerada uma remuneração sobre o capital, tratando-se também de juros. E juros compostos por quê? Porque ao final de cada período, ao final de cada mês, por exemplo, no caso de uma caderneta de poupança ou mesmo de um CDB, ao final de cada período, você tem aquela remuneração sobre o capital em forma de juros e a ela é agregada para gerar novos juros nos períodos subsequentes. Como que eu calculo os juros compostos? Juros compostos é a mesma coisa, ou seja, valor futuro menos valor presente, ou seja, o montante menos o capital. Para se calcular isso em uma equação onde nós temos apenas o valor presente, o prazo do investimento e a taxa de juros, eu posso utilizar também essa equação matemática. Vamos a um exemplo. Então, nessa operação de empréstimo, a resolução matemática, para eu calcular os juros, eu vou multiplicar 300 mil reais, que é meu capital emprestado, mais 1 vezes a taxa em forma decimal, que é 3%, elevado a 5, que é o tempo, ou seja, 5 meses, menos 1. Essa operação nós vamos chegar ao valor de R$ 47.782,22 de juros. Para eu calcular os juros pela calculadora HP12C, é um pouco mais simples, ou seja, eu coloco aqui 300 mil reais, que é o meu empréstimo, CHS, porque trata-se de uma saída, de um empréstimo, PV, que é o valor presente, ou seja, o capital, coloco a taxa, que é 3%, ou seja, aqui eu não preciso colocar em forma decimal, coloco 3, clico em I, que representa a taxa, 5 meses, clico em N, que representa o prazo, em FV. Aqui eu tenho o valor futuro do empréstimo. Quando eu clico em RCLPV, eu busco novamente o meu empréstimo, que vai vir negativo. Então, vai aparecer aqui, depois que eu clicar em RCLPV, vai aparecer 300 mil negativo. Eu vou clicar em mais e vou descobrir aqui o juro da operação financeira. Outro elemento básico dos juros compostos é o capital. Em se tratando aqui do capital, é a quantia de dinheiro envolvida em uma operação financeira que será emprestada ou aplicada em determinada data. Então, pode ser uma operação de crédito, financiamento, ou pode ser uma operação de investimento, aplicação. Na calculadora HP12C é simbolizado por PV. Aqui, para eu chegar ao valor presente, ou present value, eu tenho o valor futuro menos os juros. Ou posso utilizar o fator de atualização. Por que é um fator de atualização? Eu posso ter um valor futuro, ou seja, um boleto, o valor de um boleto que vence daqui a 3 meses, a determinada taxa.
Se eu quiser descontar esses 3 meses e chegar a um valor presente para o pagamento à vista, eu utilizo esse fator de atualização. Vamos a um exemplo matemático e pela calculadora HP12C. Em uma operação onde o valor nominal do meu título, né, do boleto bancário aí, ou do empréstimo é de R$ 347.782,23, cuja taxa de juros da operação é 3% ao mês, e o prazo dessa operação é de 5 meses, ou seja, vence daqui 5 meses esse empréstimo, pergunta-se quanto eu pagaria por esse boleto se eu resolvesse pagá-lo hoje. Matematicamente, eu vou colocar o valor futuro ou nominal desse boleto, dividido por 1 mais a taxa na forma unitária decimal, elevado a 5, que é 5 meses. Então, aqui eu utilizaria dessa forma, né? O resultado seria 300 mil. Na calculadora HP12C, o procedimento é eu colocar o valor futuro, né, que é 347.782, vence aqui 5 meses, esse é o valor do boleto ou do empréstimo. CHS, porque é praxe do fluxo de caixa e também da HP12C você incluir o primeiro elemento como negativo para buscar o valor final como positivo. Então, CHS. FV, porque é um valor futuro. 3I, que é a taxa. 5N, que é o prazo. E clicar em PV. Vou chegar ao resultado de 300 mil reais. Próximo elemento básico, o valor futuro, conhecido também como montante ou valor nominal, quando se trata aí de operações de crédito, né, financiamento, empréstimo, o valor que está lá no boleto ou na dívida, no título da dívida para ser pago. Então, somado o capital e o juro, nós chegamos ao valor futuro. Então, ele é representado aí na calculadora HP12C pelo FV, né, Future Value. Então, para eu chegar calculando matematicamente, o que é o valor futuro? Como o conceito já diz, valor presente mais juros. Para eu chegar tendo outras informações, apenas o PV, eu vou ter aqui PV vezes 1, eu tenho apenas o PV. PV vezes I elevado a N, eu tenho juros, né? Então, daí essa representação da equação. Vamos a um exemplo. Chama-se fator de capitalização exatamente porque aqui nós estamos capitalizando, né, o capital. Vai se somar a cada período que passa um novo juro, que vai ser somado ao capital. Em uma operação onde eu tenho 300 mil reais aplicados aqui a 3% ao mês, é lógico que dificilmente vamos encontrar um título, vamos buscar outro exemplo. Tem uma dívida de 300 mil reais, cuja taxa de juros, o custo de capital mensal é de 3% ao mês, e essa dívida vai ser paga daqui 5 meses. Qual o valor final da minha dívida? Então, matematicamente, 300 mil vezes 1, que é o valor presente, mais 300 mil vezes a taxa elevado ao período, né? Que é 5 meses. Vou chegar a R$ 347.782,22. Na HP12C, o procedimento é: coloco o valor presente do meu empréstimo, que é de 300 mil, CHS PV, uma saída, né, do fluxo de caixa, PV é o valor presente do financiamento, do empréstimo, 3I, que é a taxa, 5N, que é o prazo, e clique em FV para ver o valor futuro da minha dívida, ou seja, daqui 5 meses é esse o valor que eu vou ter que pagar. Próximo elemento básico aqui, que domina praticamente toda a equação de juros compostos, é o elemento taxa de juros, né? Ou seja, a unidade de medida dos juros. Ele inclui o custo quando se trata de empréstimo e financiamento, ou remuneração quando se trata de uma aplicação ou investimento. Ele é composto tanto por uma unidade de remuneração, né, um coeficiente, que pode ser 5, 10, 0,5, pode ser fracionário também, né?
E aqui o elemento percentual e o coeficiente de tempo, pode ser ao mês, ao ano, né, semanal, trimestral. Então, são muitas aí as possibilidades da taxa de juros. Para eu calcular a taxa de juros de uma operação matematicamente, eu posso utilizar essa equação matemática, né? Ou seja, aqui está o tempo, o valor futuro, o valor presente do investimento. Aqui eu posso transformar essa radiciação em uma elevação a 1 sobre n, né? 1 sobre o período. Então, qualquer uma das operações. Se vocês quiserem fazer matematicamente pela HP12C, está aqui a explicação. Você digita o número entre parênteses, né, o FV, dá Enter, digita o outro número entre parênteses, divide, clica no prazo, né, da operação, clica na tecla 1x, em seguida y eleva x, ou seja, elevar esse número a esse. Digita 1 e o sinal de subtração, então 1 menos 100 vezes para chegar. Agora, sugiro que vocês utilizem principalmente a HP12C para chegar a esse resultado de uma forma bem mais simplificada, como será apresentada no exemplo. Então aqui ó, é mais fácil você digitar o valor presente, CHS, digitar o valor futuro, digite o prazo e clique em I. Ou seja, com 4 operações aqui na HP12C, 1, 2, 3, 4, 5 teclas, você chega ao mesmo resultado matemático apresentado no slide anterior. Vamos a um exemplo. Aqui é apenas a unidade de medida, né, que eu exemplifico. Depois vocês podem ver isso também no material em PDF. Então pode ser ao ano, ao semestre, ao trimestre, ao mês, ao dia. O prazo mínimo para remuneração de juros, tecnicamente, é ao dia. Então, nesse exemplo, eu tenho uma dívida cujo capital emprestado foi de 300 mil. E vou pagar essa dívida daqui a 5 meses, sendo o valor nominal do título, ou seja, do boleto, aí, de R$ 347.782,22. Pergunta-se qual a taxa de juros mensal envolvida na operação. Digo mensal porque se o prazo está em meses, essa taxa vai aparecer também em meses. Matematicamente está aqui, né? Ou seja, coloco o valor futuro, valor presente, prazo e descubro a taxa, 3% ao mês. Então posso fazer tanto na forma radiciação como exponencial aqui, eu vou chegar ao mesmo resultado, tá? São as duas equações matemáticas que eu apresento. Na HP12C é muito mais fácil, né? 300 mil, CHSPV, uma saída, uma dívida, né? 347.782,22 é o valor futuro, 5N é o prazo e clico em I, vou chegar ao mesmo resultado matemático. O último elemento básico aí de juros compostos é o período, né, que é o prazo de unidade de tempo. Na convenção comercial, 360 dias o ano ou 30 dias por mês. Do inglês number, né, você clica em N na HP12C para chegar ao resultado do prazo, do tempo. Tá? Então, matematicamente, para chegar em um prazo exato, o que é permitido, né, nos juros compostos, uma vez que nós temos a possibilidade de fracionamento de prazos, matematicamente é assim que se chega, né? O prazo é igual ao logaritmo neperiano, ou log de 10 também vai dar o mesmo resultado, porque vai estar em cima e embaixo, né, a mesma operação. Então, o logaritmo neperiano aqui de FV dividido por PV, ou seja, o valor futuro sobre o valor presente, ele é dividido por logaritmo de 1 mais a taxa de juros. Vamos aos exemplos. Então aqui eu posso fazer de duas formas, né? O correto, né, é que nós utilizemos essa segunda forma da HP, porque aqui nós temos o cálculo exato de tempo, né? Tá vendo que eu coloquei até aproximadamente aqui?
Aqui não, aqui é igual mesmo, é o cálculo exato. Então eu tenho aqui o logaritmo neperiano, então eu clico no valor futuro, dou Enter, no valor presente e divido. É uma operação de divisão. Clico em G na HP12C, que é uma função azul da HP12C, e vou lá na tecla que tem o LN. Então a parte de cima eu dividi, vai dar esse valor. LN de 1,15 vai aparecer esse valor na HP. Em seguida clico em 1, Enter, clico na taxa de juros na forma decimal, clico em mais, então vou ter somado, né? Vai ter chegado a 103, clico em GLN, vai aparecer esse valor. Quando eu dividir, eu vou estar dividindo esse por esse, eu vou chegar a 5 meses. Posso fazer aqui diretamente pela HP12C com outra forma? Posso, mas é inadequada em razão de que aqui ele arredonda sempre o valor. Então, se tivesse dado aqui 4,80 ia aparecer 5. Se tivesse dado 4,70 ia aparecer 5. E na verdade isso pode não ocorrer. Nesse caso foi emblemático, né? Foi exato o valor, mas eu sugiro que sempre na resolução matemática pela HP12C também se utilize desse tipo de resolução. As obras utilizadas nessa aula, especial Matemática Financeira e suas aplicações e Matemática Financeira com a utilização da HP12C, de Armando José Tosi e o primeiro de Alexandre Assaf Neto. Outras obras que apoiaram aí a concepção da aula. Agradeço a presença de todos, o e-mail para comunicação com o professor. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.